Vem comigo aqui na Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, 1789. É isso mesmo, é o mesmo ano da Revolução Francesa. Tá bom, Pimpolhos? A Inconfidência Mineira, ela é o principal movimento, aquele mais lembrado, mais estudado na nossa história quando nós falamos do processo de dependência, da crise do sistema colonial. Vamos ver um pouquinho aqui da Inconfidência Mineira, tá? Mineira, claro, Minas Gerais, né? Vem comigo. Fatores, motivos. Nós temos os fatores internos, onde, a partir da excessiva carga tributária, da cobrança de vários impostos, principalmente da derrama, nós temos aí colonos descontentes. Parte da elite mineira e de intelectuais mineiros questionando esses abusos fiscais, essa alta carga tributária, questionando o colonialismo, porque nós só podemos vender, só podemos comercializar com os portugueses, que nos pagam pouco, nos pagam mal e ainda por cima nos cobram abusivos impostos. Então é isso, tem que ficar ligado aqui, o descontentamento da elite mineira contra os impostos. O imposto mais aí criticado foi a derrama. Certo, Pimpolhos? Mas também tem os motivos externos, onde essa elite mineradora passou a se basear, passou a ter contato com o iluminismo. Isso, o iluminismo, assiste lá a aula de iluminismo. O iluminismo que vem da Europa, essa corrente filosófica, sociológica, que discute política e economia, onde as ideias iluministas de liberdade, igualdade, democracia, republicanismo, onde essas ideias iluministas de romper com o mercantilismo, romper com o monopólio econômico e levar um liberalismo, uma economia livre de mercado. Essas ideias chegaram na elite mineradora. Estudantes, vários estudantes, eles estiveram nesse contexto aqui de contato com o iluminismo e trouxeram e promoveram, ajudaram a promover o pensamento de independência, de separatismo, tá? E também é bom lembrar, poucos anos antes da Inconfidência Mineira, queridos, nós tivemos os Estados Unidos, em 1776, se tornando independente da Inglaterra. As 13 colônias se juntaram, se uniram e a partir de um processo revolucionário de caráter iluminista promoveram a ruptura com o colonialismo inglês. Então esses mineiros se motivaram com o exemplo dos Estados Unidos. Certo, turma? Olha aqui uma charge do Montesquieu. Montesquieu é um dos grandes iluministas, aquele cara que cria, desenvolve o pensamento dos três poderes. Romper com o absolutismo, romper com a tirania de um rei absoluto e trazer os três poderes separados e distintos: judiciário, executivo e legislativo. Então Montesquieu é um dos pensadores, é um dos caras que influenciaram os iluministas, tá? Pimpolhos, é bom lembrar as lideranças desse movimento aqui, que nas suas discussões visavam a emancipação, visavam uma independência do Brasil. Tem os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio Peixoto, Tomás Antônio da Costa, né? O professor Bira, o Ibirá trabalhou com vocês já a literatura no período minerador, trabalhou com vocês o Barroco. Então, um abraço para o professor Bira, tá? Então, te liga aí que poetas, intelectuais ajudaram nesse processo de Inconfidência Mineira. Também nós temos os estudantes José Joaquim da Maia. Esse José Joaquim da Maia tentou entrar em contato com Thomas Jefferson, lá dos Estados Unidos, mas não conseguiu resultado positivo. Também outro estudante, o José Maciel, o Domingos Vidal, Salvador Amaral Gurgel, os padres Manuel Rodrigues da Costa, José Rolim, Carlos Pisa e os militares Francisco de Paula Freire de Andrade e o tão famoso José da Silva Xavier. José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, que ele não era a maior expressão entre os revolucionários, mas esse militar político, José Joaquim da Silva Xavier, ele foi usado ali como fator de punição, como exemplo que Portugal deu aos colonos. Certo, queridos? Então aí vamos ver o que o Tiradentes e a cambada dele, os amigos, os parceiros, companheiros tinham
como características a independência. Queriam separar o Brasil, romper com o colonialismo português. Logo, por isso, emancipatório, separatista, Pimpolhos. Antilusitanismo. Agora, esse colono identificado com o Brasil, ele tem aversão ao português, o parasita português que cobra abusivos impostos, o português que tem que explora essa colônia, paga muito pouco pelos produtos coloniais, pela matéria-prima da colônia, e uma alta carga tributária absurda e que não investe na sua colônia. Então essas ideias de se libertar, essas ideias de romper com o colonialismo, gera numa elite, gera na intelectualidade de Minas Gerais o antilusitanismo. O português faz mal para a colônia. Pimpolhos, a ideia republicana pairava no ar em Minas Gerais. Esses inconfidentes desejavam a separação política do Brasil, de Minas Gerais, e introduziam um sistema político da república. Uma república com os 3 poderes distintos e uma maior democracia, onde a população, ou parte da população brasileira, poderia votar e escolher os seus representantes. A formação de lideranças em Coimbra. Coimbra é uma cidade portuguesa que tinha uma grandiosa universidade. Ainda tem. Vários daqueles líderes que eu citei estudaram na Europa, estudaram em Coimbra e de lá traziam as ideias do iluminismo. Portanto, Pimpolhos é um movimento de caráter também iluminista, certo? Baseado, inspirado, melhor dizendo, na Revolução Americana. Organizado pela elite mineira. Nós não temos envolvimento de escravos, de pobres e miseráveis dentro desse processo. Esse processo revolucionário aqui, conversado, discutido em lojas maçônicas, no culto da maçonaria, entre políticos, militares, alferes, intelectuais, dentistas, médicos, enfim, não saiu do plano da elite dos intelectuais. Certo, queridos? Então aqui são as principais características desse movimento da Inconfidência Mineira. Pimpolhos, consequência disso. Lembra que a Inconfidência Mineira nem saiu do papel. A Inconfidência Mineira acabou por sendo desmantelada, ela acabou sendo descoberta pelos portugueses. Nós tivemos traição interna e daí que vem a ideia do Tiradentes, punido, morto, enforcado e depois esquartejado pelos portugueses. Então o movimento não saiu do campo das ideias, não houve motim, rebelião, guerra a partir da Inconfidência Mineira. Tá? Então nós temos a morte e exílio dos revoltosos. O grande exemplo é o Tiradentes, é o José da Silva Xavier, onde esse Tiradentes foi usado como exemplo para os colonos verem. Quem se volta contra Portugal, olha o que acontece, é a pena de morte. Tá? Nós também temos essas ideias emancipatórias se espalhando por outras partes da colônia e um sentimento antilusitano cada vez mais aprimorado. O sentimento de brasileiro, um nacionalismo e que depois acaba se transformando numa independência do Brasil. Independência promovida pela elite colonial. Certo? Então fica aí as consequências. Quem são esses caras aqui? Quem são esses titios aqui? É o mesmo, cara, é o mesmo. É o Tiradentes. Aqui a imagem do Tiradentes, como ele era, um alferes, um militar, um profissional liberal e político. E aqui um Tiradentes já com a forca, indo já para o abate, indo já para a punição. Mas percebam, aqui um Tiradentes muito diferente desse Tiradentes. O Tiradentes foi, no início do Brasil República, foi criado a ideia de se aprimorar uma história gloriosa do Brasil. E o Tiradentes é um dos personagens que foram usados para isso, para glorificar um passado brasileiro. Por isso o Tiradentes aqui comparado a um herói, comparado a um salvador. No caso, lembra quem? E sucesso, lembra Jesus Cristo. Tá? Então a ideia do mito do Tiradentes, um salvador, um libertador desse Brasil, acabou morto pela opressão portuguesa. Tá, Pimpolhos? Então aqui a famosa pintura do Pedro Américo, do esquartejamento do Tiradentes. As partes dele foram espalhadas pela cidade de Vila Rica, a principal cidade de Minas Gerais, na época, como mostra do poder de Portugal sobre os colonos. Tá? Vamos para a Conjuração Guaiana, 1798, muito parecido com a mineira, porém
Na Bahia, o maior envolvimento da população mais humilde, o maior envolvimento de pobres e de escravos, tá? Também chamada de Revolta dos Alfaiates, 1798. Vamos ver um pouquinho sobre ela aqui. Fatores. Pimpolhos, vem comigo. Fatores internos. A crise econômica que estava instalada na Bahia, ela é um fator importante. Desde a mineração, a Bahia e todo o litoral nordestino foram ficando em segundo plano dentro da economia colonial. A grande economia era Minas Gerais, era o centro da colônia, era o ouro, o diamante. Então a Bahia foi ficando para trás dentro desse mercado colonial, tá? E o descaso e abandono lusitano, é claro, Pimpolhos. Os portugueses estavam interessados no ouro e no diamante de Minas e não interessados agora no açúcar ou outros produtos da Bahia. Nós temos um abandono, um descaso e a cobrança daqueles abusivos impostos. E os fatores externos. Olha aqui, as ideias iluministas também presentes na Conjuração Baiana. Tá? E esses caras se espelharam, eles lembraram da Inconfidência Mineira, também da Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, como grande exemplo de libertação de um povo oprimido contra o opressor. Tá? Vamos lembrar aqui alguns líderes. O principal líder dessa Conjuração Baiana foi o Cipriano Barata. Ó meninas, vamos para filho, Cipriano Barata. Tem o Francisco Muniz Barreto, o padre Agostinho Gomes, tenente Hermógenes de Aguiar, os alfaiates, atenção, alfaiates, não eram da elite baiana, eram alfaiates, João de Deus, Manuel Faustino e os militares Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, principalmente o Cipriano Barata, tá, Pimpolhos? Vamos mais aqui. As características, parecidíssimas com a Inconfidência Mineira. A acrescentar a maior participação popular. A Conjuração Baiana tinha entre suas inspirações, entre seus ideais, o que? A libertação dos escravos. E também a República, como a Inconfidência Mineira tinha. Mas a diferença grande aqui da Conjuração Baiana para a Inconfidência Mineira é essa participação popular. Por isso também, Pimpolhos, a Conjuração Baiana apelidada de Revolta dos Alfaiates. Primeiras ideias de libertação da mão de obra escrava do Brasil, primeiro grande movimento que visava libertar ou alforrear, acabar com a escravidão no Brasil. Então aqui é uma observação muito importante. A Conjuração Baiana tem um maior envolvimento popular do que a mineira. Ela chega a sair do plano das ideias, mas as forças portuguesas conseguiram reprimir aqui esse movimento. Queridos, para acabar, consequências. De novo, para variar, morte e exílio dos revoltosos. Tá? Alguns revoltosos, alguns rebeldes, como Cipriano Barata, foram presos e outros foram mortos. A pena de morte portuguesa contra esses rebeldes aí. O enfraquecimento do poder luso na Bahia. Lembra do antilusitanismo, da versão português? Cada vez mais, queridos, o brasileiro identificado com a colônia, não mais com Portugal, passa a ver o português não mais como um aliado, não mais como o metropolitano, mas sim um inimigo, um opressor, um explorador. E essas ideias foram se encaminhando até o desfecho da independência do Brasil. Está aqui o nosso sentimento nacionalista, tá? Queridos, assistam todas as aulas aí de Brasil, de geral, do aulad.com.br, os nossos demais professores, curtam, compartilham, entrem no nosso site, aulad.com.br. Até a próxima, um abraço para vocês, tchau!